Fala pessoal, o vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você escolher corretamente as cores para o seu dashboard. Eu ainda não tinha feito nenhum vídeo especificamente sobre isso, apesar de já ter comentado ele em alguns outros vídeos, mas um vídeo específico sobre isso eu não fiz ainda. Já fiz algumas postagens nas minhas redes sociais. Aliás, se você não me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, no LinkedIn, que lá geralmente eu coloco mais novidades com mais frequência do que aqui no YouTube. Beleza? Então, vamos pro vídeo. E anota essa dica que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos nessa! Opa, seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Esdras Santana, eu trabalho com análise de dados e abri esse canal aqui para falar especificamente sobre layout de dashboards. Nós que somos analistas de dados temos muita dificuldade com essa parte de design, né? Não é o nosso forte. Então, eu abri esse canal para dar realmente muitas dicas, eu comecei a estudar, mergulhei nesse mundo de visualização de dados e comecei a postar algumas dicas aqui para te ajudar também e ajudar a comunidade de análise de dados a criar dashboards realmente bonitos e profissionais. Beleza? Então, eu vou dar uma dica hoje que é das maiores dores da galera de análise de dados, que é a escolha de cores. As cores elas podem estragar completamente o layout, beleza? Então, eu vou falar de uma regrazinha assim. Eu já fiz algumas postagens nas redes sociais, né, como eu falei anteriormente, mas eu nunca tinha criado um vídeo especificamente sobre isso, e dando exemplos mais práticos e como a gente pode utilizar o Figma a nosso favor, tá? Então, eu não vou entrar nesses conceitos de design mesmo, de psicologia das cores, não. É algo realmente muito simples, muito prático para você não errar. E aí vale a pena eu falar um detalhe aqui. É a única regra e é a regra principal para aplicação de cores em um dashboard? Obviamente que não. Isso aqui é um processo que eu utilizo, essa regra eu utilizo para eu não errar. E eu quero que você também, se você tem dificuldades com escolha de cores, você pode aplique essa regra que eu tenho certeza que dificilmente você vai errar nas escolhas das cores e o seu dashboard vai ficar realmente lindíssimo, beleza? Então segue aqui comigo. Que regra é essa? É uma regra que é chamada e conhecida por regra 60-30-10. Essa regra, se eu não me engano, ela é do mundo da arquitetura e de design de interiores, tá? Mas é muito comum os profissionais, principalmente de UI, profissionais de UX, utilizam essa regra para desenvolvimento de interfaces. Inclusive, eu trouxe aqui só um conceitozinho que eu escrevi na publicação que eu fiz lá no LinkedIn, para passar aqui para você, para não esquecer de nenhum ponto, e eu vou mostrar um exemplo de um site que utilizou essa regra e como ele fica muito bem feito e muito agradável na visualização dele, tá? Então, o que é essa regra 60-30-10? É uma regra que consiste em escolher 3 cores. Geralmente elas são retiradas, obviamente, da paleta de cor do cliente ou do serviço lá que você está prestando, ou da sua própria empresa. Se você quiser toda vez que você for presta serviço, né, criando os seus dashboards para os seus clientes, então tem a sua marca ali, não é a marca do cliente, você pode aplicar isso nas suas 3 cores. E esses números, elas são uma proporção de predominância dessas cores, tá? Então a gente divide essa regra, divide essas 3 cores nessa proporção de 60, 30 e 10. Vem comigo que eu vou mostrar aqui de forma bem prática e em exemplos para você entender. Onde, comumente, tá? 60% ela é a tonalidade predominante, 30% é a cor secundária e 10% é a cor de destaque. É muito comum a gente ver uma linguagem chamada de CTA, que é Call to Action. Ou seja, ele vai chamar a atenção do usuário final para fazer alguma ação. Por exemplo, é a cor de um botão, você clica, que vai chamar a atenção ali de fato para a pessoa que está visitando aquele site, por exemplo, vai clicar naquele botão. É realmente para uma regra para um artifício para chamar a atenção do cliente, tá? Aqui no Figma mesmo a gente pode ver, por exemplo, qual seria essa tela do Figma aqui, a divisão das proporções das cores, né? Esse cor branco aqui, o cinza, essa cor mais clara aqui, ela seria de predominância de 60%, né? Esse preto aqui seria a aplicação de 30% e tem 2 cores aqui, esse amarelo e esse azul aqui, tá vendo? Que chama a atenção do usuário do Figma, né? Aqui tem um botão para você clicar, tal. Os botões, quando está selecionado alguma ferramenta aqui, ó, ele fica, o azulzinho seria esses 10%.
E aí tem um detalhezinho aqui, como a gente aplica isso em uma criação de layout de dashboards. Como é que eu utilizo e como é que eu aplico essa regra na criação de layout de dashboards, tá? O 60% ele geralmente vai ser aplicado ao seu background, né? O background do layout. Então, vai ser aquela cor mais predominante, geralmente trabalhando com cor mais clean, né? Vai ser aquele branco que fica atrás dos cartões e tal, dos cards, aquele cor gelo também, né? E o branco também. Só um detalhe antes de avançar, é que essa tonalidade, por exemplo, você escolheu 3 cores, vamos supor, né? Você pode variar a tonalidade dessas cores sem prejudicar o seu layout, beleza? E outro detalhezinho, nessa proporção de 10%, você pode também escolher até mais uma cor, como por exemplo, o que eu dei aqui do Figma, essa cor de 10% ele estaria dividido entre o azul e o amarelo. São as duas cores aqui no cantinho, tá vendo? São duas cores que chamam a atenção do usuário. Então você pode pegar duas cores ali, que você vai colocar nessa proporção de 10% para dividir esses 10% nessas duas cores. Beleza? Vamos voltar aqui. Então 60% seria aplicado ao background, né, onde é a cor mais predominante. Os 30% geralmente eu aplico na cor que vai dar contraste, ou seja, geralmente eu aplico essa cor nas barras laterais, nas barras de navegações, né, na barra de navegação. E também são as cores do meu gráfico. Então, meu gráfico de barras, gráfico de área. Então, vai ser aquela cor que vai predominar, que eu vou pintar, essa cor de 30% que eu vou pintar, essa para dar contraste no dashboard. E o 10% vai ser a cor que vai realmente chamar a atenção. Então, um botão, quando eu seleciono o botão de navegação de páginas, ele vai ser nessa cor de 10%. Eu posso usar essa cor de 10% também para sinalizar algum ponto no meu gráfico para chamar a atenção dele, né? Um outlier, ou então uma categoria específica que eu quero mostrar, ou então o valor que mais vendeu. Ou seja, eu posso utilizar essa cor de 10% aqui para trabalhar, para eu direcionar de fato a visão do meu usuário final e fazer de fato o storytelling, né? Para ele realmente, para guiar o usuário no meu dashboard. Beleza? Então, essa regra é aplicada dessa forma. É assim que eu aplico essa regra, na verdade, na criação dos meus dashboards. E agora eu quero te mostrar isso na prática e como você, a partir de hoje, quando você abrir o Pinterest ou o Dribbble para buscar referências de dashboard, você vai ver essa regra aplicada ali, tá? Eu separei alguns exemplos aqui para te mostrar. Mas antes de mostrar os dashboards, eu queria te mostrar esse site aqui, ó. Eu tem um print aqui de um site e ele tem essa aplicação, a gente consegue extrair essa aplicação do 60-30-10 nesse site. Qual seria a cor de 60% de predominância? Ou seja, seria essa cor azul aqui, né? Ou seja, a maior parte do site ela é colorida com o azul escuro. Qual seria a cor de 30%? Seria essa página, seria o branco, né? Essa página aqui, essa cor aqui embaixo. E a cor de 10%, aquela que vai chamar a atenção, é esse verde, né? Os botões aqui, ó, eles são pintados com a cor verde. Quando a gente seleciona algum item, ou seja, aqui no site que está selecionado o Home, está sublinhado aqui o verde, tá vendo? Aqui também eu tenho uma marcação aqui no texto para chamar a atenção para o usuário. Ou seja, a gente consegue ver nesse site aqui uma distribuição muito bem feita dessa regra de 60-30-10. Aí outro detalhe, antes de mostrar exemplos em dashboards, é que você não precisa se prender, obviamente não vai conseguir fazer, né? Mas não se prenda a fazer uma proporção perfeita, não. 60% tem que ser essa, 30%. É só para você realmente ter um norte em como distribuir as cores de maneira harmoniosa, vou dizer assim, né? Vai ficar bem harmônico, vai ficar um negócio bem agradável, porque está realmente balanceado, beleza? E aí eu queria te mostrar agora aqui alguns exemplos de aplicações dessa regra em dashboards. Eu fui no Pinterest, fui no Dribbble, peguei alguns exemplos para te mostrar isso, como fica muito bem feito. Aqui nesse primeiro dashboard aqui, ó, parecido com o site, né, qual é a cor de 60%, como eu também gosto de aplicar, né? Geralmente é essa cor do fundo do layout. Essa cor branco, essa cor gelo aqui, ó, é o que está realmente, que faz a maior parte a maior predominância de cor é esse branco. Os 30% seria esse azul, e os 10% seria um azulzinho aqui mais claro, quase se aproximando do verde. E aí já quero utilizar, inclusive, esse exemplo aqui para te falar uma coisa. Se você, por exemplo, pegar um cliente, vamos supor, você pegou um cliente que ele só tem uma cor, a logo dele só é uma cor. Como é que você vai fazer essa distribuição? Obviamente você pode pegar o branco já, né, e o gelo para ser o 60%, para tomar a maior parte, e vai pegar aquele azul, por exemplo, digamos que a marca do cliente é só o azul.
E aí você vai pegar aquele azul dele e colocar na proporção dos 30% para fazer isso aqui. Para você chamar a atenção, para você não escolher qualquer outra cor aleatória e acabar realmente fugindo da identidade do cliente, você pode pegar aquele azul e mudar a saturação dele, tá? Mudar a tonalidade dele. Fazer algo que chame a atenção, bota um azul diferente, um azul que realmente vai chamar a atenção, que crie destaque para aquele desenho, né? Parecido com esse aqui. Digamos, aqui cabe muito bem, por exemplo, um cliente que tem uma logo só azul. Ele vai usar os 30% a cor azul, né, do cliente, e nos 10% ele pegou o azul e mudou a tonalidade para poder chamar atenção, e isso não vai ferir a identidade do cliente, não vai fugir da característica do cliente, tá? Aqui tem outro aqui também, onde o 60% é a cor branco também, 30% seria essa cor preta. E esse aqui não tem nem muita aplicação do 10%, mas se for a gente escolher um aqui, seria esse cinza aqui, né? Apesar de que ele nem chama tanta atenção assim. Mas perceba que, tipo assim, quando você tem essa direção, você consegue, você fica muito mais tranquilo e fica muito mais fácil de que cor você escolher e que cor você vai aplicar e onde você vai aplicar aquelas cores, tá? Isso vai dar uma direção para você fazer isso mais bem feito. Em layouts que é modo dark, né? Então a gente pode aplicar também, ou seja, os 60% seria esse azul aqui bem escuro, que é o do fundo, né? Os 30% seria esse azul aqui um pouco mais claro, mais vivo, né? E os 10% aqui seria esse roxozinho aqui, esse laranjinho aqui, tá vendo? Esse aqui que vai dar destaque para o layout. Aqui da mesma forma, os 10% ele é esse preto e azul aqui, um preto aqui, tá vendo? E esse aqui, ele até foge um pouco da regra de 60-30-10, porque o 30% aqui a gente nem consegue nem identificar. Mas ele botou essa cor aqui, o de 10%, para chamar a atenção dos gráficos. E por último aqui, ó, esse aqui também é bem visível isso, tá vendo? 10%, o 60% branco, 30% o preto, e o que é que chama a atenção? Obviamente os 10% vai ser esse azul aqui, ó, destacando esse gráfico aqui, destacando essa proporção aqui, essa parte aqui do gráfico de rosca. Então, ou seja, isso aqui, essa regra ajuda demais a te direcionar e não aplicar as cores de maneira aleatória. Isso é muito comum. Tipo assim, minha rede no LinkedIn, a maioria são analistas de dados e são pessoas que estão começando. E para quem está começando é uma tarefa muito difícil, porque eu passei por isso, era uma dor de cabeça gigantesca eu aplicar cores e gostar daquilo, porque eu pegava simplesmente cores que eu achava que eu gostava e começava a jogar ali dentro achando que estava fazendo um bom trabalho e gerava muito mais bagunça. É lógico que cores existe um conceito muito mais profundo que isso, tá? Você consegue utilizar cores para categorizar, tem uma enorme infinidade de funções das cores dentro de um dashboard, tá? Mas eu tenho certeza que você aplicar essa regra aqui, você dificilmente vai errar e dificilmente vai ficar confuso. E com certeza você vai gostar do resultado final, porque é muito claro, tá? E só para a gente terminar aqui agora, eu queria como a gente pode utilizar o Figma a nosso favor para aplicar essas cores, né? Então vamos lá. Eu peguei qualquer logo aleatório aqui no YouTube, tá? Perdão, no Google. Botei lá logo e peguei essa aqui. Olha como a gente pode fazer isso de maneira bem legal e bem prática dentro do Figma. O Figma ele tem um plugin que a gente consegue tirar paletas de cores de uma imagem, daquele objeto que está selecionado. Então a gente seleciona o objeto aqui, eu vou colocar botão direito, plugins, e aqui eu tenho o Image Palette, tá vendo? Quando eu seleciono aqui Image Palette, ele vai me separar aqui, ó, 5 cores retiradas dessa imagem que está selecionada aqui, tá vendo? Esse azul escuro aqui, o branco, esse roxo aqui, esse rosa, né? Ou seja, essas cores aqui são 5 cores que ele tirou dessa logo, tá? Ele me deu uma paleta de cores aqui. Pronto, então a partir dessas 5 cores que ele me disponibilizou aqui, eu vou escolher 3 cores, ou 4, né? Para aplicar a minha regra do 60-30-10, tá? E eu botei até um exemplozinho aqui, só dessa barra lateral, para a gente aplicar, para ver como vai ficar bem interessante. Então eu posso supor que essa cor aqui, ó, essa cor cinza aqui, meio branco, meio gelo, eu colocaria ela como 60%, tá? Para pegar toda aquela parte do fundo do meu layout. Eu acho que muito provavelmente eu botaria essa cor aqui como a cor de 30%, ou seja, com essa cor aqui eu ia colorir aqui a minha barra lateral, eu ia colorir todos os meus gráficos,
né, o gráfico de barra, gráfico de pizza, seja lá o que for o gráfico que eu utilizar ali, eu ia utilizar essa cor. E eu escolheria essa rosa aqui, ó, com as 3 cores aqui já dá, acho que já é o suficiente. Essa rosa aqui para chamar a atenção. Então bora só aplicar isso aqui para a gente ver como vai ficar. Eu tô com esse layout aqui, ó, bem aleatório mesmo, só o formato, botei um barra de navegação para exemplo aqui, tá? Então vou selecionar aqui minha barra lateral. Deixa eu mudar a cor dela aqui, pegar o conta-gotas, esse aqui vai ser o azul. Esse meu botão aqui, em vez desse azul aqui, eu vou colocar esse rosa. Vou ter esse branco aqui, ó, o fundo aqui. Eu vou colocar esse gelo aqui. Se eu coloquei esse gelo e ficou um pouco escuro, eu posso clarear. Mas lembrando que aqui dentro eu vou colocar os cartões, né, os cards, e ele vai ser, só para exemplificar aqui, ele vai ser, provavelmente eu vou colocar o branco, né, o branco para dar mais destaque, e colocaria uma sombra aqui, só para realmente ficar mais fácil de dar contraste e, né, identificar. Aí eu percebo aqui, ó, de maneira muito simples com o Figma eu consigo aplicar essa regra, porque ele já me dá um plugin pronto para eu retirar daquela imagem uma paleta de cores, e facilmente daquela paleta de cores eu escolho 3 para compor o meu layout. Ou seja, de 30%, 60% seria esse gelo, e o branco, na verdade, mudando a tonalidade, né? Esse azul, meio piscina, meio esverdeado aqui, seria a proporção de 30%. E esse rosa aqui seria a cor que eu ia chamar a atenção. Então, por exemplo, no gráfico de barras eu quero marcar ali, chamar a atenção para quem teve o maior valor, ou então quem teve o menor valor, quem está com status X. Aí eu colocaria, por exemplo, para chamar a atenção para o usuário final daquela opção, colocar aqui já tem um botão, né, colocar um outro tipo de botão aqui espalhado, ou quero chamar a atenção ele para para a tabela ali, alguma célula dentro de uma tabela, né? Então eu posso realmente brincar com essas cores aqui, sem me perder e sem criar uma confusão gigantesca no meu layout e criar um carnaval. Então beleza, pessoal? Então fique aí com essa dica, espero que realmente tenha ajudado. Se você gostou e se essa dica já te ajudou em algum layout que você criou aí, dá o like aqui nesse vídeo, bora realmente engajar esse canal para a gente ajudar a comunidade de análise de dados, beleza? Conto com você, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!